Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Mais uma semana por aqui. Eu sou a Rogéria Brito, se você não me conhece, e a gente está começando mais um cafezinho. E hoje é o início da semana, eu acabei de colocar um feijão na minha panela de pressão. Coloquei o meu avental, que eu sempre coloco por anos e anos, e imediatamente, toda vez que eu faço isso, me vem uma situação na cabeça. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Este avental aqui com esse logo, te parece familiar? Eu quero te contar uma experiência muito interessante que eu tive aqui há anos atrás. E isso vai, na verdade, levar a um outro assunto. E é por isso que eu gosto tanto dos meus cafezinhos com os meus amigos. É porque a gente pode conversar de um monte de coisa ao mesmo tempo, que no fim, todas se ligam de alguma forma para nos ensinar, não é? Então vamos conferir? Lembre, eu vou falar sobre este logo aqui e as memórias que esse avental me traz. Confere comigo até o final, você vai gostar. Bem, gente, uma das coisas que eu mais faço na vida é pensar. E os meus pensamentos me levam a grandes memórias, e essas memórias me fazem feliz ou infeliz, mas fazem. As minhas memórias, as minhas lembranças são o que eu sou. E todas as vezes que eu faço feijão e que eu uso este avental, eu me lembro de uma situação muito interessante que aconteceu comigo aqui anos atrás em Orlando. O meu marido Gil um dia me chega aqui com um feijão num Tupperware quentinho, que tinha carne seca dentro e que foi o melhor feijão que eu já comi na minha vida, sem sombra de dúvidas. E com este feijão veio este avental e um gibizinho autografado. Pois bem, o Gil estava aqui acompanhando a equipe da Ana Maria Braga por mais de uma semana, enquanto eles gravavam um programa muito diferente para o Ana Maria Braga. E certamente ela estava junto e o Gil ficou à disposição desse pessoal por todos aqueles dias. E foi ela em pessoa que fez aquele feijão e falou: "Toma, Gil, leva para sua mulher". E o Gil aproveitou quando viu esse avental e falou assim para ela: "Ô Ana, você não podia arrumar um avental desse para minha mãe também?" E ela pediu para a produtora pegar o endereço da mãe do Gil com o Gil. E ele logo pensou: bom, minha mãe nunca vai ver a cor desse avental. Pois, gente, ela mandou o avental para Dona Leia, mandou também gibis autografados. E foi uma experiência muito interessante. Também agradável, porque eu soube que ela e a equipe eram pessoas muito bacanas, trataram o Gil muito bem. E aquele louro José é gente boa pra caramba, além de ser muito divertido. Então, o que eu quero dizer com essa história? Quando eu era bem mais nova, lá atrás no Brasil, eu fui a São Paulo fazer um curso na minha área de profissão. Eu sou professora de educação física. E um dia eu estava no hotel, acordei bem cedo, liguei a televisão e vi um programa chamado Note a Note, que lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não passava. E esse programa era apresentado por uma mulher tão diferente, tão interessante. Era um programa bem cosmopolita, diria, diferente, diferenciado. E tinha esse louro José e era uma mistura de uma coisa interessante, uma coisa meio brega talvez, mas ela tinha uma desenvoltura, uma leveza, e eu fiquei encantada por ela. Para anos depois, aliás, nem demorou tanto, essa mesma mulher que me encantou foi para a Globo e se tornou a Ana Maria Braga que todos nós conhecemos.
Quando na vida que eu ia sonhar que meu caminho cruzaria com o dela de alguma forma? Não fui eu que a atendi, eu não a conheci pessoalmente, mas ela me mandou um feijão muito gostoso, quentinho, junto com este avental que eu nunca imaginei ter. E isso sempre me vem na cabeça. Eu sempre lembro disso, inevitavelmente. E eu estava pensando justamente neste presente que é a nossa memória. Você parou já para pensar nisso? Já parou para pensar o quão é importante e também agradecer a memória que você tem? Memória nos leva para onde a gente quiser e na presença de quem quisermos, não é? Nos leva para bons lugares, nos leva para lugares ruins, mas nos leva, nos traz, nos faz. Por que eu estou falando tudo isso? Eu recentemente perdi o meu querido sogro, senhor Vicente, pai do Gil, claro, e que foi um homem incrível. O seu Vicente era uma bondade em pessoa, um homem trabalhador, um homem sorridente, agradável. E, infelizmente, muito provavelmente, herdou o mal de Alzheimer da mãe dele, que faleceu pelo mesmo problema. O seu Vicente já estava num estado final do Alzheimer, porque o que o Alzheimer causa não é apenas a perda da memória. Existe uma série de fatores que vão se acarretando e vão acontecendo, que acaba levando a pessoa a esse triste fim. No caso dele, ele ficou doente além da memória, teve pneumonia, fez traqueostomia e no final estava com muita dificuldade em respirar e se foi deste mundo. E por anos e anos, incapaz de reconhecer as pessoas e de lembrar aquilo que mais o importava na vida, que era a família. E isso me traz uma tristeza muito grande, porque muitas vezes a gente tem mania de não dar o real valor às coisas que a gente tem funcionando bem. Já pensou nisso? Mais uma vez eu te pergunto. Você já parou para respirar e perceber quando o ar entra e sai sem nenhum problema? Parece um motor de um carro novo que corre assim suavemente, sem estar congestionado, sem estar com problema. E como é bom respirar assim. A mesma coisa que a memória, eu diria. Como é bom você poder visitar e revisitar lugares, o passado, ou pensar já no futuro. Quem tem mal de Alzheimer não pode fazer nada disso. Aliás, fica completamente impossibilitado em algum momento da vida. Não sabe de onde veio, não sabe quem são aquelas pessoas. E isso é uma coisa muito dolorida. Então hoje no meu cafezinho com as minhas amigas queridas e amigos, que eu tenho alguns que me assistem aqui, eu queria lembrar a todos, primeiro, a gente precisa valorizar de fato aquilo que a gente tem. É ou não é? Muitas vezes, para quem tem dinheiro, qualquer valor é valor. Já percebeu? Eles têm mania de falar assim, é só $250. É só $1.000. Compra, é só $3.000. E para quem não tem, qualquer valor é muito. Qualquer $20 é muita coisa. Isso depende. Mas a nossa tendência é sempre valorizar quando a gente não tem. É sempre lembrar com carinho quando a gente tinha. E realmente não precisa ser assim, precisa? E é engraçado eu tocar nesse assunto, não que essa questão do meu caminho se cruzar com a Ana Maria Braga seja tão interessante assim, mas é uma memória que me vem sempre. E ter essa possibilidade me alegra, porque eu tenho milhões de memórias. Eu sou uma pessoa que adora relembrar as coisas boas vividas e até as coisas ruins, por que não? Isso tudo contribui para o meu crescimento pessoal e eu acho que o seu também, é ou não é? Mas a coisa mais interessante que tem acontecido de uns tempos para cá é que eu também cruzei meu caminho
com alguns canais aqui no YouTube de pessoas que cuidam de entes queridos que têm Alzheimer. E eu não entendi muito bem por que as coisas me acontecem. Não fui eu que procurei, aparece lá. E eu tenho acompanhado essas filhas cuidando dessas mães, e isso me vem o meu sogro, isso me traz o agradecimento, a gratidão pela memória que eu tenho. E eu não estou falando dos nossos pequenos esquecimentos não, tá, gente? Quantas vezes a gente vai ali na sala e fala, ai meu Deus, o que eu vim fazer mesmo aqui? Já liguei pro Gil de uma loja para perguntar se ele lembra o que eu fui fazer naquela loja. Eu sei que é assustador, mas acontece. Não é bem disso que eu tô falando. Essas coisas são causadas por estresse. Muitas vezes a gente só lembra realmente do que a gente tem interesse, eu diria. E quanto mais velho, é óbvio que algumas falhas de memória vêm acontecendo. Entendam, não é bem disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas profundas, as memórias que nos lembram de onde a gente vem, né? E o que nos fez as pessoas que nós somos. É dessa memória que eu tô falando. É dessa coisa que funciona ainda, eu tenho certeza, muito bem para todos nós aqui. Então eu acho super, super importante que nós pensemos nisso. É importante a gente sempre lembrar de quem não tem mais, de quem não pode mais. E esse desfecho do seu Vicente me traz uma dor muito profunda. Porque, primeiro, eu acho que ele não merecia isso. Segundo, meu marido perdeu um pai maravilhoso por anos, porque não lembrava mais dele, nem do César. Dona Leia teve uma jornada incrível, dura, cuidando dele. Quer dizer, eles podiam ter aproveitado tanto a vida, os dois juntos. Isso me dói muito. Os meus filhos nem conheceram aquele avô incrível que ele poderia ter sido. Então, isso me dói. E aí me faz lembrar com gratidão da memória que a minha mãe ainda tem, que a minha sogra ainda tem. Pois nessa história da Ana Maria Braga, eu também lembro da minha mãe. Minha mãe, aliás, todas as mães são incríveis, fala a verdade. Cada uma, só mãe, né? Eu me lembro contando essa história toda da Ana Maria Braga para minha mãe. Ela logo disse, nossa, Ana Maria Braga deve ter adorado conhecer você. E eu falei, não, mãe, Ana Maria Braga nem sabe que eu existo. Não fui eu que a conheci pessoalmente, foi o Gil. Ela no ato respondeu, mas adoraria saber quem você é. Seria um grande prazer para ela. Gente, eu ri por uma semana. Só mãe mesmo, né? A mulher continua sem saber que eu existo. Mas está aqui, ó, uma lembrança carinhosa dela junto com a memória daquele feijão. E junto com outras memórias. E graças a Deus, com uma grande lembrança do meu sogro querido, seu Vicente. Que Deus o tenha em paz e que ele descanse agora sem sofrimento. Eu tenho esperança que um dia nós todos possamos nos encontrar de novo. Gente, meu cafezinho foi esse. Uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. Eu espero que vocês, assim como eu, pensem em certas coisas que às vezes a gente não dá a devida atenção, ou não olha com aquele olhar carinhoso e de gratidão. Eu sou a Rogéria Brito, gostaria de pedir para que você se inscreva nesse canal, aperte o seu botãozinho like, até o dislike também, por que não? É engajamento. E o comentário, gente, os comentários fazem os meus dias mais felizes, eu adoro saber que eu alcancei alguém de alguma maneira. Eu sei que a nossa comunidade aqui é pequenininha ainda, mas eu também já sou muito grata por ela, por vocês. Um grande beijo, a gente se vê logo e tenham todos uma ótima semana com grandes lembranças. Beijo.